Bem, pessoal, vamos começar agora a aula sobre dimensionamento, onde nós vamos trabalhar com madeira, pessoal, né? É uma coisa bem complexa nós trabalharmos com madeira, tá entendendo? Então nós vamos fazer uma explanação bem sucinta, né, com relação a peças de madeira. Aqui, se você for levar em consideração Roraima, nós temos até uma certa facilidade, vocês vão perceber, da gente trabalhar com madeira, porque numa fazenda onde você tem a área de proteção, onde você tem uma mata, uma ilha de mata, você tem uma certa quantidade de madeira e você pode fazer o gerenciamento dessa madeira para construção rurais, tá entendendo? Você tem essa liberdade para utilizar a madeira que está na sua propriedade. Obviamente que tem que ser de forma bem sustentável, beleza? Mas quando você trabalha em outros estados, então o que acontece? Você vai comprar uma peça de madeira, você tem que ficar vinculado àquelas bitolas que são as bitolas normalizadas, né? Ó, que estão nas normas. Aqui não, se você quiser uma coluna de 35 por 35, você vai lá numa madeireira, lá no interior, encomenda e o cabo faz. E se ele tem, possa até ser que você escolha até a madeira que você queira trabalhar, tá entendendo? Então existe essa facilidade, coisa que não é possível lá noutra região do país que saia dessa região amazônica, onde a gente tem até agora uma certa riqueza com relação à diversidade e os tipos de madeira. Muito lembrando que nem todas as madeiras elas são estudadas, elas são ensaiadas de forma que as características, principalmente físicas delas, não são conhecidas, né? Então fica um pouquinho mais complicado. Nós vamos trabalhar aqui também com as madeiras que são normalizadas, que têm todas aquelas características físicas que eu preciso, como o modo de elasticidade, a massa específica, a densidade. Tá entendendo? Tudo já em laboratório já foi tudo bem analisado e você consegue determinar as tensões, principalmente as tensões admissíveis, tanto normais como cesariamente, para um bom dimensionamento. Ok? Então, os tipos de madeira usados na construção. Nós temos a madeira maciça, né, que é aquela madeira bruta ou roliça, né, que são aquelas toras bem bruta. Tem a madeira falquejada, que é aquela que você com o machado, com o enxó, você consegue manipular de forma que você chegue num perfil que seja adequado para você. E nós temos a madeira serrada, que basicamente é aquela que você chega numa madeireira e compra de acordo com a necessidade que você quer. Ok? Se tiver algum dimensionamento anterior e você percebe que nas peças que existem no comércio em Boa Vista não são suficientes para ter essa dimensão, aí você começa a trabalhar com a junção de várias peças de madeira, que basicamente é o que a gente vai estudar aqui, pessoal. Ok? Existem também as madeiras industrializadas, que são a madeira laminada e colada, que aqui é muito difícil você encontrar, e as madeiras compensadas, ok? Que são feitas de lâminas de madeira, que a gente vai explicar para vocês no conteúdo dessa aula o que é que significa isso aqui, beleza? Então, pessoal, madeira é um negócio muito complexo para vocês e muito empírico para você analisar. Porque você imagina que eu tenho uma tora e nessa tora vocês retiraram esses perfis, tá entendendo? Então, dependendo da posição na tora, onde você retira esses perfis, vocês vão ter algumas patologias que é comum na madeira. Note que para você pegar uma tora de madeira e começar a trabalhar industrialmente com ela, essa madeira ela tem que estar com uma umidade bem baixa, ou seja, a gente diz que ela tem que estar seca, né? Isso não é possível. Então, basicamente, você tira uma madeira da mata e com um mês ou 2 meses você começa a fazer o desgaste dela para retirar os perfis. Então, dependendo da posição onde você retiram esses perfis, pessoal, eles já vão nascer com uma certa tendência a ter patologias, porque você corta esse perfil, coloca no depósito, né, no almoxarifado para comercializar e começa a surgir trincas, empenamentos, contração, tá entendendo?
O processo ideal seria o quê? Primeiro você secaria a madeira no pátio, depois você passaria para tirar os perfis e depois você passaria por uma estocagem de forma que o sol não trabalhasse secando essa madeira e também deformando ela. Obviamente que em alguns casos essa secagem era de forma até mais eficiente, através de estufas, tá entendendo? Mas hoje está muito complicado você trabalhar com madeira e essa tecnologia não é muito utilizada porque demanda um custo que os madeireiros não querem inserir naquele material. Então o que é que eles fazem? Eles fazem esse processo, jogam para o estoque e fica lá o tempo, levando chuva, levando vento e ocorre essas falhas, essas patologias que não é legal para uma peça de madeira, né? Até mesmo a própria tora, quando você vai para a serraria, pessoal, ela, quando você vê a tora, a coisa mais linda do mundo, na primeira serrada que o cara dá, já encontra o que? Uma broca, tá entendendo? Atuando uma ferida interna da madeira que vai tornar ela praticamente inutilizável, né? Você não pode tirar peça daquela madeira porque ela está muito cheia de nó, muito cheia de... Ou seja, a madeira da floresta, pessoal, como ela cresce de forma natural, a ação da natureza é muito forte. Então existe o cupim, existe a broca, existe várias patologias que vão tornar ela comercialmente menos rentável do que uma madeira que a gente chama madeira tipo gado, que é aquela madeira que você cria, né, na forma de florestamento espaçado. Você não deixa a árvore bifurcar sempre aquela tora linheira. Tá entendendo? E nós temos também aqui um fator que é bastante limitante, que é o tamanho de toras que você consegue obter na indústria. Como os maquinários daqui são muito antigos, o que acontece? O máximo que você consegue para uma peça é de 7 metros. Por quê? Porque a máquina ela só consegue fixar essa tora com 7 metros. Né? Então, o espaço que ela tem para trabalhar no corte com a serra é de 7 metros. E vai chegar um ponto que você não consegue mais fixar essa tora na máquina. Então chega um caso que você vai ter mais ou menos uma área dessa aqui que você não pode tirar a tora. Ou você vai para a motosserra, fazer o que a gente chama de madeira falquejada, tá entendendo? De forma que o preço comercial dele baixa muito. Ou vai para carvão ou para outros produtos que são menos rentáveis do que a madeira em si, ok? Então perceba também, pessoal, que dependendo do local onde você retira essa peça, você tem características físicas diferentes. Aqui tem um esqueminha de uma madeira, né, ó. Então você tem aqui o cerne, que é uma região central, ela é uma região mais escura, é uma região mais antiga, né? Tanto que a madeira você consegue trabalhar com a questão da idade dela com os anéis de crescimento anuais. Você conta quantos anéis e basicamente você chega uma idade para aquela madeira. Então as regiões mais antigas, que são essa região central aqui que a gente chama de cerne, ela tem uma característica física muito melhor do que essa região aqui, que é maior, que a gente chama de alburno, tá entendendo? Ó, então, as peças retiradas na região central, elas são completamente diferentes das regiões mais periféricas da tora da madeira, né? Obviamente que a madeira em si da mata, da floresta, ela também tem imperfeições, ou seja, ela tende a crescer, tem casos que ela tende a crescer havendo uma torção, então você não tem um alinhamento das fibras, tá entendendo? Então isso é prejudicial. A norma não permite você utilizar uma fibra que tem um ângulo tal, então isso a gente vai conseguir ver. Mas essa questão da madeira aqui, pessoal, ela é muito interessante, porque o que a gente tem de riqueza com relação à madeira... Vai ter madeiras aqui que você conhece, que você sabe que tem na sua fazenda, mas você não tem nenhuma característica, nem física, né, para poder fazer uma análise. Ou seja, você não sabe qual é a resistência dela à tração, você não sabe qual é a resistência dela
a penetração, ou seja, a sua dureza, e você não sabe a resistência a cisalhamento, no sentido das fibras, ou perpendicular às fibras, vocês têm que saber, né, que a gente vai dar uma noção básica para poder a gente começar a trabalhar com o dimensionamento de madeira, tá entendendo? Então perceba que dependendo da posição onde você retira essa madeira da tora, elas são completamente diferentes. Dependendo dessa madeira, até por regiões, elas são diferentes, ok? Dependendo da espécie, elas são diferentes. Então madeira, todas são diferentes. E isso complica um pouquinho a nossa situação. Muito embora hoje estruturas de grande importância para madeira, ela está caindo em desuso, né? Porque além de você ter a estrutura em si, você tem que se preocupar com a questão da manutenção dela, né? Porque a ação de doenças, de cupim é muito forte, você sempre tem que ficar fazendo manutenção. Mas a madeira hoje ainda é muito utilizada ainda para construção, principalmente de concreto armado, para a construção de formas, de escoramento, né? E sempre, pessoal, se preocupar com relação à patologia. Então, se eu faço um galpão todo ele de madeira, eu tenho que fazer análise com relação à patologia. Ver se está havendo contaminação por cupim, ver se está havendo contaminação por parasitas, alguma coisa desse tipo. Então, tenha cuidado com relação a isso aí. Beleza? Então, vamos para o próximo slide. Aqui, pessoal, a norma especifica quais são as espessuras e as áreas mínimas para cada tipo de estrutura que você está trabalhando. Por exemplo, se você está trabalhando com pontes, ou seja, eu preciso fazer uma ponte na minha propriedade. Pessoal, ponte não é somente que vai passar um rio ou um igarapé, não. A ponte pode ser sair de uma região, ou seja, o seu caminhão vem com soja e ele tem que passar por uma ponte para subir, para poder essa soja sair do seu caminhão por gravidade. Então essa ponte pode ser de madeira, mas ela também pode ser de aço, pode ser de concreto. Mas não é tão somente pontes, a gente não trabalha tão somente com relação a passar um rio. Tá entendendo? Então tem vários tipos de pontes que você pode denominar. Então a espessura mínima que você tem em uma ponte não pode ser menor do que 5 centímetros. Ah, professor, quer dizer que eu não posso construir uma ponte com uma perna manca. Pessoal, a perna manca ela era para ser 5 por 10, mas quando você vai olhar lá, você pode levar um parquímetro e vai medir a espessura, que vai ser 4,5, ou seja, ela não está de acordo com a norma autorizada para trabalhar com ponte. Beleza? A vantagem aqui é que quando você vai fazer manutenção ou construção de ponte, você retira a madeira da região onde você está trabalhando com essa ponte, né? E a madeira já sai no padrão das dimensões que você estabeleceu no seu projeto. Mas imagine isso lá em São Paulo. São Paulo não tem mais nem árvore, então é complicado. Não? Aqui nós temos essa riqueza e essa facilidade de trabalhar com madeira. Até agora ainda está sendo fácil, mas com o passar do tempo você vai verificar que a coisa vai se complicando cada vez mais. Então, se você tem uma espessura mínima de 5, pessoal, obviamente que a seção mínima que a norma estabelece é 5 por 10, ou seja, 5 de espessura e 10 de altura. Então, obviamente que a área mínima vai ser 50, porque 5 vezes 10 é 50. Então, peças, componentes e seções múltiplas, ou seja, você vai pegar uma seção e vai parafusar, ou vai colocar prego, ou vai colar com outra, então já diminui, ó, a espessura mínima de 2,5 centímetros, beleza? Isso aqui a gente vai usar muito, né? Ó. Muito embora isso aqui é uma espessura de uma tábua, né? Mas a tábua que a gente tem aqui em Roraima é de 2 centímetros, ou seja, nós não seguimos a norma, beleza? Então outras estruturas, aí você vai diminuindo a espessura, aí já vai poder utilizar uma tábua, né? Ó, e também vai utilizar de 1,8, que é exatamente a nossa tábua aqui, ó, tá vendo? Ó?
Então, são espessura mínima que você pode utilizar de madeira em construções rurais, de acordo com a norma NB 11, que é a norma que trata de madeira, né? Estruturas em madeira. Ok? Aqui, pessoal, é a madeira compensada que a gente falou. Então, a madeira, pessoal, ele não é isotrópico, ou seja, as características da madeira, ela depende da direção. Se você pegar uma madeira e tracionar ela na direção paralela às fibras, você vai ter uma excelente resistência à tração. Mas já se você pegar essa mesma madeira e tracionar perpendicular às fibras, a resistência vai lá para baixo. Então ela não tem uma característica isotrópica. O que é isotrópica? Independente da direção, você tem as mesmas características físicas, né? É o caso do aço. Se você pegar uma chapa de aço, tanto faz você tracionar ela num sentido como no outro, a característica física vai ser a mesma, madeira não. Então, uma forma de você melhorar essa situação, já que eu não tenho a isotropia, né? Eu tenho a madeira, ela é considerada ortotrópica, né? Depende da direção. O compensado ele faz de forma que você pega e você coloca uma madeira aqui com a direção da fibra aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a lâmina A, ó. Quando você vai para a lâmina B, o que acontece? Você cola uma outra lâmina agora perpendicular à lâmina de A, beleza? Depois você vai com uma C, que é uma lâmina que tem várias direções, ou seja, não é perfeita. Você pode, nessa região intermediária, colocar essa nova direção, beleza? E depois você volta a fazer o sanduíche, ó, com perpendicular e depois com paralela à fibra aqui. Então perceba, pessoal, que para ter uma certa característica isotrópica, vocês utilizam um compensado, ou seja, que independe da direção, você tem a mesma resistência. Tá entendendo? Obviamente que é madeira, né? Mas, ok? Então, esses compensados hoje é bastante utilizado na construção devido à sua isotropicidade, né? Ó, entre aspas, para ter uma certa característica, beleza? Então lá, ó, tipos de ensaios de madeira. Então, pessoal, para nós obtermos algumas características físicas, né, nós vamos trabalhar com alguns ensaios, né? O primeiro ensaio que a gente vai ter para ter essa propriedade física é a contração linear e volumétrica. Ou seja, essa contração linear é a questão da dilatação da madeira, né? Enquanto ela vai crescer e quando ela vai diminuir de tamanho, tá entendendo? Isso é devido a vários fatores, pessoal. Um dos fatores que a gente tem que levar em consideração é a umidade, tá entendendo? Vocês percebem que quando está no verão, a sua porta ela fecha de forma muito tranquila. Mas quando chega o inverno, que a umidade aumenta, ela começa a emperrar. Vixe, mas isso aqui estava funcionando. Ou seja, ocorreu uma forma de inchamento da madeira. E isso é muito característico. Então, professor, quer dizer que se eu fazer um selamento dessa madeira, isso aqui diminui? Exatamente, você vai tentar impermeabilizar essa madeira, ou seja, colocar uma resina de forma que ela tenha essa questão da contração, né, amenizada, né, ó. O módulo de elasticidade, da mesma forma que a gente faz um ensaio lá em aço que a gente viu, coloca o corpo de prova, coloca uma carga e depois você sai calculando a deformação de acordo com a carga, você faz o gráfico tensão, deformação, e vocês vão ver que o módulo de elasticidade nada mais é do que o coeficiente angular dessa reta, na proporcionalidade, ou seja, na lei de Hooke, ou seja, no regime elástico, beleza? E a questão da dureza, né? Ó, então, a questão da dureza, pessoal, é a resistência à penetração. Muita gente não consegue decifrar, pessoal, o que é dureza, tá entendendo? Até mesmo a própria definição. Um material é duro quando ele tem uma resistência à penetração. E até certo ponto, até a gente erra na denominação. Quando eu pego um giz que risco o quadro,
Aí você diz, o giz riscou o quadro. Não, não foi o giz que riscou o quadro, foi o quadro que riscou o giz. Porque o quadro é mais duro, tá entendendo? E como ele é mais duro, quando você faz o risco no quadro com giz, ele retira o material do giz. Então é o quadro que está riscando o giz, e não o contrário. Beleza? Entendeu? Então, em muitos casos, você precisa ter uma dureza com relação à madeira. Muito embora, quando você chega no marceneiro, ó, então isso aqui, vamos colocar aqui uma maçaranduba ou um IP e faça um guarda-roupa para mim, ele só não vai te chamar de arroz doce, mas o resto, por quê? Porque são madeiras duras, madeira com uma trabalhabilidade muito complicada, é uma madeira pesada, então eles não gostam. Já você chega com cedro rosa, meu filho, cedro rosa parece que você está cortando sabão, tá entendendo? Então, essa questão da dureza está muito relacionado à penetração. Então, está muito relacionado também a movimento relativo. Ou seja, quando você coloca uma peça, pega a sua mão junto com outra e fica esfregando. Isso aqui é movimento relativo, uma mão em relação à outra. Então, é interessante que esses dois materiais eles sejam duros. Por quê? Porque esse movimento relativo vai fazer com que um retire material do outro. Aí você vai ter um desgaste. Então você coloca a dureza como sendo uma característica da madeira, né? Então você já conhece, você já consegue perceber quais são as madeiras duras e quais são as madeiras não é mole, que não são duras, né? Que não suportam, que uma que suporta penetração, que são moles, e as duras não suportam penetração. Ok? Aí vamos lá para os ensaios de resistência igual a aço. Ó. A gente faz o ensaio de tração, né? Faz o ensaio de compressão. E por isso que a gente trabalha aqui, ó, com esses dois, pessoal, são os esforços normais, sendo que tração eu tenho dimensionamento e compressão eu tenho outro dimensionamento, mas todos dois são tensões normais. E nós já vimos isso lá no início, né? A questão de uma peça com um furo tracionado e comprimido, comprimida. Você vai ter duas formas diferentes de dimensionar essa peça. Na tração, eu vou me preocupar com a questão do quê? Da redução da área da seção transversal. E na compressão, eu vou me preocupar na questão da carga crítica, né? Da flambagem daquela peça. Ou seja, quando você pega uma régua e começa a comprimir, ela começa a sair lateralmente pelo eixo de menor momento de inércia, né? A flexão, né? E o cisalhamento, que é exatamente o esforço cortante. Como a gente já trabalhou isso lá em concreto armado, quando a gente dimensionou aqueles estribos, né? A função do estribo vai ser o que, pessoal? Vai ser combater o esforço cortante. Ah, professor, já estou imaginando aqui, se eu quiser uma viga que vai sofrer flexão e para combater o esforço cortante, como o senhor falou na aula, que a gente juntava as duas mãos e flexionava, ou seja, o deslocamento de uma mão, você pode até sentir a mão se escorregando em relação a outra. Eu posso combater isso com o quê? Com um prego, com parafuso, exatamente. E vocês já sabem calcular o H, que é o fluxo de cisalhamento. Então, a partir desse H, você consegue ver quantos pregos eu coloco para combater esse esforço cortante. Mas para isso, pessoal, tanto na flexão e no cisalhamento, nós temos que construir o diagrama perfeito, tá entendendo? Porque eu quero saber, na questão da flexão, qual é o meu momento máximo. Então, se for biapoiado, que a gente só vai poder trabalhar com isso, que é isostático, se for biapoiado, o momento máximo é no meio do vão, que era ao quadrado sobre 8. Já na questão do cisalhamento, onde é que tem um cisalhamento máximo? Em cima dos apoios, né? Então, a concentração de prego lá tem que ser maior do que no meio do vão. E tudo isso a gente vai analisar, pessoal. Aqui eu estou somente dando uma introdução para poder a gente chegar lá já bem calibrado com relação a esses esforços. Beleza? Aí aqui, ó, nós temos alguns exemplos de ensaios para determinar essas características físicas do material, né? Ó. Então, nós temos aqui o ensaio de resistência à compressão perpendicular às fibras. Ó, você coloca um corpo de prova, né? Ó, esse corpo de prova da madeira que você quer. Então, note que se eu colocar aqui uma maçaranduba, ou colocar aqui um freixó, ou colocar uma bio aqui, os resultados vão ser diferentes, porque são espécies diferentes.
Vocês colocam uma pressão inicial nessa peça e junto dessa pressão você coloca um relógio comparador, né, um extensômetro, que vocês vão determinar a deformação devido a essa pressão atuando aqui, ó. Tá aqui a máquina, tá aqui a peça, ó, essa região aqui mais clara é a peça em madeira. Aqui eu tenho uma barra rígida de aço, né, aqui há uma pressão e aqui você tem um relógio comparador medindo a variação dessa espessura, né, ó. Com isso vocês conseguem determinar um módulo de elasticidade para uma compressão perpendicular à fibra, beleza? Da mesma forma, olha pessoal, que aqui a gente está trabalhando com modo de elasticidade e aqui também eu vou estar trabalhando com modo de elasticidade, mas o que acontece? São modos de elasticidades completamente diferentes. Primeiro sinal, material ortotrópico. Ah, professor, como é bom a gente trabalhar com aço, porque aço independe. Exatamente. Já a madeira não. Aí aqui nós temos o ensaio, já que é um ensaio de resistência, né, a atração de um corpo de prova paralelo à fibra. Olha a fibra aqui, ó. Aqui eu vou colocar o esforço, a força de tração, ó, paralelo à fibra, tá vendo, ó? Já aqui não, ó. O esforço que eu coloquei foi essa pressão aqui proveniente dessa máquina aqui, ó, foi perpendicular à fibra. Então vocês vão obter dois valores diferentes. Sendo que nesse caso, pessoal, vocês vão construir o mesmo gráfico, que é aquele gráfico tensão-deformação. E a partir desse gráfico vocês vão achar dois módulos de elasticidade para um mesmo material, ou seja, vamos dizer que essa madeira aqui seja o pau-ferro e essa aqui também. Então, o modo de elasticidade que vocês vão obter aqui, ele vai ser bem menor do que o modo de elasticidade que vocês vão obter aqui, ou seja, o modo de elasticidade do pau-ferro perpendicular à fibra é bem menor do que na linha paralela à linha das fibras, tá entendendo? Porque a resistência aqui é maior, beleza? Então, pessoal, note que nesses dois casos vocês vão ter valores diferentes, né? Por quê? Porque nós não estamos trabalhando com material isotrópico, então nós estamos trabalhando com material ortotrópico. E para vocês confeccionarem esses corpos de prova, pessoal, vocês têm que ver a direção da fibra em laboratório, ver se ela tem uma tolerância na inclinação. Então, se ela não for perfeitamente paralela, parece que só vou dar uma olhada na norma, mas eu acho que é em torno de 3 graus. É muito pequeno. E isso aqui é considerado um corpo de prova que tem que ser perfeito. Ele não pode ter nenhuma patologia, ele não pode ter nenhum defeito, nenhum nó. Então ele não é considerado um corpo de prova se tiver esse nó. Então você faz essa análise aqui que você consegue determinar o modo de elasticidade que a gente precisa para ter uma característica física daquela madeira para aquela situação, beleza? E aqui nós temos o ensaio de resistência à flexão para um corpo de prova. Aí aqui eu tenho uma peça, pessoal, ó, uma peça rígida, então por isso que ele colocou um perfil de aço aqui que é bastante rígida, né? E essa peça transfere para a viga, isso aqui é o meu corpo de prova, ó, a viga de madeira, isso aqui é o meu corpo de prova. Em dois locais, né, ó, dois locais simétricos, a força. Então, note que eu vou colocar pressão aqui, essa barra aqui, por ela ser rígida, a deformação é muito pequena, joga para a viga, né, duas forças, uma atuando aqui nesse apoio e outra atuando aqui. E aqui eu tenho um apoio, né, em cima também de um outro elemento rígido, né, ó. Então, quando eu faço essa situação, pessoal, eu estou trabalhando aqui com flexão pura. Professor, que diabo é flexão pura? A flexão pura, pessoal, ocorre quando não ocorre um esforço cortante. Se você fizer o gráfico desta situação aqui, como sendo uma viga, aqui eu vou ter uma reação, uma força P, igual a essa força P aqui, ó. Então, esse esforço cortante aqui nessa região vai ter. Então, nessa região tem esforço cortante. Da mesma forma, se você aplica uma força P aqui, você vai reagir aqui com a força P. Então, note que o esforço cortante daqui para cá tem, daqui para cá tem. Mas nessa região central não tem esforço cortante. Quando eu for trabalhar, eu vou fazer o gráfico para vocês perceberem essa situação. Então, nessa região central,
eu não tenho esforço cortante. Como eu não tenho esforço cortante, pessoal, eu tenho apenas momento constante. E isso que a gente chama de flexão pura. Então eu garanto que nesse ensaio o que realmente está acontecendo é a flexão. E não está gerando. Onde é que tem esforço cortante? Vai ter o que, pessoal? A tensão de cisalhamento. Lembrando, as duas mãozinhas juntinhas, quando você gira, uma desloca. Quando você tem flexão pura, isso vai ter uma deformação que não tem esse deslocamento relativo das fibras. Então, isso aqui é uma flexão pura. E você vai lá e coloca a resistência desse material a essa flexão. Beleza? Então, pessoal, como a aula está longa, vamos deixar para a próxima aula, onde nós vamos continuar para ter esses conhecimentos de madeira para poder o nosso curso ficar mais eficiente. Beleza? E a gente conseguir entender melhor o que vem depois.